João 14, versículo 10. Vamos ler então. Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Feche os teus olhos, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai celestial, precisamos sempre da tua presença, Senhor. É o teu Espírito que dá convicção, Senhor, da nossa vida, que estamos com Cristo. Que essa noite o Senhor possa derramar o manar da tua palavra e ela possa encontrar guarida no coração dos teus filhos, e eles possam ter convicção dessa palavra da última era, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixe sentar, meus irmãos. Gostaria que vou falar um assunto em relação à deidade de Deus, que foi tanto falado, né? Mas quero voltar nesse ponto porque é uma coisa muito importante. Você saber o que é a deidade claramente. Eu acho que isso vai te ajudar muito, porque você já escutou algumas coisas falando isso, aquilo, tal, mas eu quero ser bem simples, bem claro, para você entender. O mensageiro, ele fala assim na mensagem. Eu posso depois trazer algumas mensagens para você entender sobre isso. Ele fala assim, ó: eu não sou unicista e nem sou trinitariano. Ele usa essa expressão muito claro. Você sabe o que é trinitariano? Trinitariano é aquela pessoa que crê em 3 deuses, né? Não é isso? Então vamos só colocar isso no quadro para a gente entender isso muito claro. Ó, 1 Deus, 2, 3. Vamos colocar aqui: Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles consideram isso 3 Deus. E eles usam uma expressão assim, ó, que concorda em um. Essa é a expressão. Esse é a tradição de trinitariano. A grande maioria das igrejas aí fora crê dessa maneira aqui, ó. Vou tentar colocar para você. Vou botar um nome para você. Batistas crê desse jeito. Pentecostais crê desse jeito. Você pode pegar a Assembleia de Deus, crê desse jeito. Por isso que eles batizam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que isso faz o quê? Nós cremos em quantos deuses aqui? 1, 2, 3, não é? A ideia que está aqui são 3 deuses, e eles falam assim, ó, que concordam em um. Eles se unificam em um. Isso, o nosso mensageiro fala que está errado. E agora é o ponto mais importante, porque isso aqui é muito simples de entender. Agora, quando você fala de unicista, daí toca nos irmãos também da mensagem, irmão. Aí que está o problema. Tocar nos irmãos que estão na mensagem. Vamos considerar aqui, ó, unicista. Então, unicista, olha só, aqui tem um Deus,
aqui tem outro Deus, aqui tem outro Deus. Eles são unicistas. Então agora a gente tem que analisar como eles pensam. Eles consideram o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Os unicistas creem dessa maneira, combinando tudo como fosse uma unificação total disso aqui em um Deus. Parece que ficou bom, né? Não parece? Parece? Parece, quando a gente olha esse padrão que entrou dentro da mensagem e veio nesse tempo para isso, a gente olha que parece ser bom. Mas só que o mensageiro fala assim, ó, eu não sou unicista e não sou trinitariano. Então, duas coisas que você não pode ser: é não ser unicista e nem trinitariano. Ele mesmo diz isso. Então, se o irmão Brando diz que é o profeta, então eu não quero ser unicista e nem trinitariano. É isso que você deve entender. Porque essa aparência aqui parece ser muito boa quando a gente fala da mensagem. Eles consideram que o Filho também é Deus. É aí que está o problema, irmão. Por que está o problema eu considerar aqui, ó, que o Filho é Deus? A Bíblia nunca disse que o Filho é Deus. Você pode ler de ponta a ponta, você não vai ver que o Filho é Deus. A Bíblia diz que Deus habitou no seu Filho. Aí que está um ponto importante. E Jesus Cristo, eu quero que você grave esses pontos, porque isso aqui é a tua vida espiritual. Você tem que entender isso para entender como Deus trabalha. Escute bem aqui que eu vou ler Filipenses. Paulo fala assim em Filipenses, escute bem lá, se você quiser acompanhar, capítulo 2, vamos tranquilo, né? Não temos pressa. Capítulo 2, versículo 5. Preste bem atenção nisso, irmão, porque isso aí ajuda nós a amadurecer, e um dia você vai se deparar com isso, porque as pessoas das mensagens, a grande maioria são unicistas, mas o irmão Branda nunca falou sobre isso. Olha bem o que ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Por que ele não? Porque ele foi produzido. O irmão Brana diz que Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Então tem uma coisa bem diferente aqui, ó. Jesus foi gerado. Criado fomos nós fomos criados. Jesus foi gerado. Ele é o Filho, mas ele não é o Deus. Aí que está o maior problema da mensagem, é isso. Ele é o Filho, mas ele não é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque qual é a confusão aqui? É quando o próprio Jesus fala, né? Ele coloca a condição que eu e o Pai somos um. Mas por quê? Porque Deus entrou nele. E o irmão Brana vai falar algumas mensagens, irmão, que, olha, vamos continuar esse pedacinho aqui, para depois eu entrar na mensagem. Ele vai dizer assim, ó, lá no verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte. Você percebeu aqui, ó, obediente. Se fosse Deus, não estaria essa palavra obediente. Deus é Deus, você entende? Obediente até a morte de cruz.
Por isso também Deus, por isso também Deus não é mais. Ele está falando de quem? Do Filho, Por isso também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Agora, Deus dá um nome a Jesus que é sobre todo nome, e você sabe quem é, por isso que você se batiza nesse nome. É o nome do seu Deus, Senhor Jesus Cristo, que é soberano a todos. Quem deu? Foi Jesus? Jesus não é Deus? Deus deu a Jesus, que é Filho. Olha só o que ele vai dizer aqui: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Agora você começou a entender aqui, Jesus Cristo é o Senhor. Está falando de Senhor. E o único Senhor que está na terra, irmão, o único Senhor, ele está referindo de Deus. Quem habitou em Cristo? O Senhor. Vamos colocar isso depois mais claro para você entender. Ele vai dizer assim, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem erro aqui. De sorte que, meus amados, assim como nós sempre obedecemos, não na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós. Olha só, Deus que opera em vós o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Você percebeu aqui? Não é o Filho, é Deus, é o Pai. Por isso que a Bíblia fala assim, o mensageiro usa assim, lá no Velho Testamento ele usa assim: o Pai estava sobre nós. Depois, quando o Filho desceu, o Deus Todo-Poderoso entrou em seu Filho. Agora, Deus conosco. E depois ele diz assim, dali, quando Jesus morre e constitui a sua igreja, agora Deus conosco, porque agora é o Espírito Santo que está em sua igreja. Presta bem atenção aqui, a maioria da mensagem fala assim, o Filho é Deus, o Pai é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Não ficou igual o trinitariano? Ficou. Você? Ficou a mesma coisa. Porque eles não entendem o que é isso aqui, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus porque é o que Ele é. Não sei se você entende. O único Espírito Santo que existe é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é santo. O Espírito de Deus é santo, é o que Ele é. É como você e nós, eu sou o Arantes, porque a essência está aqui. Não é esse corpo aqui, que você vê. O Espírito Santo é o que Ele é. Deus é o nosso Pai. Agora o Filho, aí que está o ponto, irmão. O Filho, Ele é Filho, mas quando Deus habita nele, Ele manifesta o caráter e os atributos de Deus. Daí você vai dizer assim, irmão, não dá para dizer que o Filho é Deus? O Filho não, mas a manifestação de Deus no Filho faz o Filho se tornar Deus nas obras. Você entende? Porque ele diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então você está vendo obra de quem? Não do Filho, você está vendo obra do Pai. Por isso que os discípulos tinham dificuldade de entender quem era Jesus, e ficaram muito tempo assim. Jesus teve que morrer e voltar para eles entender quem estava ali. Tanto que Filipe fala assim: mostra-me o Pai, que basta. Daí Jesus fala assim: não é Jesus que está falando agora, é o Pai que está falando através de Jesus. Há quanto tempo estou convosco e você não sabe? Ele estava usando o tabernáculo de Jesus para dizer assim: há quanto tempo?
as ações que eu estou fazendo, as coisas que estou visto, as curas que estou visto, não podia um homem fazer, Jesus não pode fazer isso, mas Deus através de Cristo podia fazer isso. E isso é importante, mas isso é uma coisa que o irmão Branham sempre ensinou em sua mensagem. Só que quando a mensagem chega no Brasil e já vem com um problema dos Estados Unidos para cá, eles misturam isso e fazem o grupo dos unicistas. Irmão, dentro da mensagem no Brasil, se você for estudar e for procurar, a grande 99% da mensagem é unicista. Daí que você me diz isso? Irmão Arantes está errado. Você poderia questionar a minha posição. Agora você consegue questionar a posição do irmão Branham? Como mensageiro? Olha aqui. Vou ver se eu consigo pegar alguns pontos muito importantes que ele vai falar aqui, ó. Vou usar esses pontos aqui. Portanto, dizendo, João, olha só o que ele vai dizer. João 14:12. É o que nós lemos. Era Deus trabalhando em Jesus. Então, somente William Branham, mas o mesmo Deus em você fará as mesmas obras que ele fez em Jesus. Então você está fazendo Deus um grande mentiroso. E ele não é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não é o mesmo. Ele muda dependendo da pessoa. Sabe o que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando assim, ó. Se o mesmo Deus que habitou em Jesus, e Jesus fez aquilo, o mesmo Deus também habitou no irmão Branham, e o irmão Branham fez aquilo, o mesmo Deus também quer habitar em você para fazer as mesmas obras. O problema nós que a gente está algumas coisas, dúvidas no nosso coração. Ele quer mudar completamente a tua vida, mas ele precisa entrar em você. Jesus tomou isso. Irmão Branham tomou isso. Por isso que você vê o ministério do irmão Branham, de cura, salvação, libertação. Você vê essa manifestação. E a noiva de Cristo também tem que ter essa mesma condição. Por isso que o irmão Branham sempre fala, João 14:12, vocês farão maiores obras do que eu, porque Jesus vai para o Pai. Você crê nisso? Olhe bem aqui. Vamos escutar isso. Então, antes de tudo, para entender o caráter de Cristo, você tem que entender a natureza de Deus. Porque Jesus está cheio do Espírito de Deus. Então, como lemos na citação do irmão Branham mais cedo, esta manhã, ele diz, Jesus foi uma testemunha de Deus. Olha só, o irmão Branham falando, Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se tornou tão cheio de Deus, até que ele e Deus eram um. Ele se encheu tanto de Deus, que aquilo se tornou um. Olha só o que ele vai dizer aqui. Uma testemunha de Deus. Deus habitou em Cristo. Olha só, ele vai dizer, Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A própria expressão, a obra de um homem declara o seu caráter. Cristo foi uma obra de Deus e Cristo declarou o seu caráter de Deus. Seu sentimento pelos doentes, seus anseios para salvar almas, até que ele deu a sua própria vida. A obra de Deus, o caráter de Deus foi declarado em Cristo. O que a gente está vendo? Se o caráter de Deus foi declarado em Cristo, Deus não pode fazer acepção de pessoa. Se o mesmo Espírito Santo que está em você vai declarar o caráter de Cristo, irmão, você entende isso? Se Deus fez aquilo através de Cristo, se o mesmo Espírito Santo está aqui, vai produzir o mesmo caráter, e você vai produzir isso. Esse é o tempo que a noiva toma a posição sobre isso. Por isso, isso depende de nós. A palavra está falada, a palavra está mostrada, mas o que estamos fazendo com a palavra? Olha aqui, ele vai colocar isso claro para nós. Ele vai dizer assim, ó,
A lei da vida, em Gênesis capítulo 1 e 11, o que é? A lei da vida que ele está falando é que toda semente deve produzir conforme a sua espécie. Essa é a lei da vida que está lá em Gênesis. Então, para produzir outro filho de Deus, tem que ter um filho de Deus. Não dá. Aí que está, irmão. Deixa eu pegar aqui e apagar isso aqui. Isso é tão maravilhoso no sentido de dizer assim, ó, eu tenho um filho de Deus aqui. Aqui é uma semente que está considerada em Gênesis 1, capítulo 11, que produz a mesma espécie. Ele só pode produzir outro filho de Deus. Ele não pode produzir outra coisa. Agora, se aqui não é um filho de Deus, ele vai produzir o quê? Outro que não é o filho de Deus. Por isso que está a divisão lá entre Abel e Caim. Se você tem o Espírito Santo, o que vai acontecer com você? Quando você começa a falar a palavra de Deus, quando você começa a viver a sua vida, você vai trazer outra semente, ou alguém que é a semente vai observar isso e vai se conectar com você. Por isso que o irmão Branham chega assim: pássaro da mesma plumagem, eles voam junto. Não é por maldade o que ele está falando, mas é por convicção. Ele vai dizer assim, ó, olha só o que ele vai dizer. Ele vai usar algumas coisas que é interessante, que ele usou nas... Irmão Branham diz assim, ó, se eu tivesse o espírito de Billy the Kid, você sabe quem é Billy the Kid, né? Era um assaltante, arma, um punho, carregaria armas, roubaria bancos. Você está entendendo? Se eu tivesse esse tipo de espírito, eu seria um assaltante, roubaria, Billy the Kid, com as suas armas, aquelas coisas todas. E ele também fala, se eu tivesse o espírito de Beethoven, tocaria, né? Ia compor músicas. Agora, se eu tivesse o espírito de Cristo, você está vendo que o que o irmão Branham está fazendo com nós? Ele está mostrando qual espírito que está em nós para produzir vida. Se o Espírito de Cristo está em nossas vidas, nós vamos produzir vida. Vamos fazer a obra de Cristo. Por isso que ele coloca essa ideia de Billy the Kid, por isso que ele coloca essa ideia de Beethoven, para dar um entendimento de você. Se eu tenho o espírito de Beethoven, eu estaria lá em casa, no papel, fazendo aqueles grafezinhos, fazendo assim para produzir música. Então, ele vai dizer, né? Se eu tivesse o Espírito de Cristo, faria as obras de Cristo. Então, por favor, não me diga que você entende a natureza de Deus e a natureza do seu Espírito. Então, tente me dizer que a vida de Deus era de forma diferente a um vaso para o outro. Não posso acreditar nisso por um minuto. Ele está dizendo assim, ó, esse vaso aqui Deus vai abençoar e vai produzir outra coisa. Esse vaso aqui Deus vai entrar aqui e vai produzir outra coisa. Não existe isso. O Espírito Santo entrou em você, você vai produzir a mesma coisa que Cristo. O Espírito Santo vai entrar no irmão lá, ele vai produzir a mesma coisa que aquele outro que está aqui, outro irmão cheio do Espírito Santo. Eles vão produzir a mesma coisa. Não tem como fazer diferente. E o irmão Branham vai começar a colocar isso dentro da mensagem, irmão. Olha aqui. Cristo fora da porta, ele vai dizer assim, ó. Ele diz, primeiro ele usa Malaquias 3:6. Eu sou Deus e não mudo. Primeiro ponto que ele quer reforçar. Ele usa Hebreus 13:8 para dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele usa duas escrituras para dizer que Deus não muda de maneira nenhuma. E agora ele vai dizer, Cristo fora da porta. Cristo identificado com todas as eras, me desculpe. Mas quando você encontra pessoas cristãs, olha só o que ele vai dizer. Quando você encontra pessoas cristãs, e onde o Espírito Santo está, não importa qual nação,
Se é no Brasil, se é no Japão, se é na Índia, se é na África, não importa. Quão longe, na selva ou qualquer que seja, eles fazem a mesma coisa que você faz quando recebe o Espírito Santo. Você entendeu o que o irmão Morando está mostrando para nós? Irmão, pode ser na África, pode ser aonde for. Se aquela pessoa receber o Espírito, ele vai fazer a mesma coisa que eu faço. Se você tem o Espírito Santo, você vai fazer a mesma coisa que eu faço. Você vai querer adorar a Deus, você vai querer servir a Deus, você quer mudar a sua vida, você quer ser melhor em tudo. Para quê? Para servir a Deus com vontade e com alegria. Porque ele vai dizer assim, ó, eles fazem exatamente a mesma coisa, eles têm a mesma liberdade, eles acreditam das mesma maneira, eles pensam da mesma maneira que qualquer cristão faz quando recebe a Cristo. Você pensou que era diferente, né? Não é diferente. E ele vai usar outros. Eu quero ler aqui, porque isso aqui é importante nós guardar, irmão. Ele fala assim: eu viajei a vários países, eu viajei em vários lugares, e eu fui missionário disso. E quando as pessoas recebiam o Espírito Santo, elas eram as mesmas coisas, mesmo não entendendo nada. Olha só, nem entendendo o inglês, eles não sabiam nem falar o inglês. Vamos ver se eu consigo achar esse pedacinho aqui. Ele vai dizer assim, ó: som incerto. Eu notei na África, em outro país onde estive, algumas dessas pessoas me seguem, saberia qual é a mão, não saberia qual é a mão direita e da esquerda, mas você sabe o que acontece quando elas recebem o Espírito Santo? O que elas fazem? As mesmas coisas que você faz quando recebe o Espírito Santo, é da mesma maneira. Então a gente tem que entender uma coisa: dá para identificar quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Se é a mesma coisa, então tu vai se identificar, porque aquela pessoa vai se identificar contigo, receber o Espírito Santo. Mas como? Eu creio dessa mesma maneira, é assim mesmo, eu senti a mesma uma coisa aqui especial. Você começa a entender isso. Ele vai abrir um pouquinho mais, tem mais coisas aqui, irmãos. Olha bem, ele vai dizer assim, ó. Ele quer explicar isso nas mensagens para a nós entender o que nós precisamos. Se ainda nós não temos o Espírito Santo, a gente deve buscar. Deus está mais interessado em dar o Espírito Santo que você receber. É interessante isso. Deus está muito mais interessado de dar o Espírito a você do que você receber. Olha aqui, ele vai dizer, a mensagem é investimento. Ele vai dizer assim: o mundo está querendo ver Cristo. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo dá testemunho da videira, porque ele extrai a energia da videira. Bem, a primeira videira, o primeiro ramo veio da videira. Eles escreveram o livro de Atos através dos ramos. Você começa a entender o que ele está explicando. Ele está dizendo assim, ó: deixa eu ver aqui. O ramo testifica da videira. A videira é aquele onde está a produção, onde que vem da raiz, aquilo ali. E o ramo sai da videira. Todo ramo que sai da videira, ele vai dizer assim, vai produzir novamente um livro de Atos. Você sabe o que é o livro de Atos? Depois a gente vai entrar nesse assunto, mas olha só o que ele vai dizer. Ele escreve o livro de Atos através desse ramo. Nós vemos a maneira como o Espírito Santo age naquela primeira igreja, aquela igreja de Pentecoste. Então, quando nós cremos que se esta videira original alguma vez produziu outro ramo, eles escreverão outro livro de Atos. Quando o Espírito Santo tomar a todos, irmão, nós vamos produzir outro livro de Atos. Escute o que o irmão está dizendo. Porque é a vida que está na videira. E se o primeiro ramo produz um cacho de uva, e então nós encontraremos um cacho aqui, que tem, você vai encontrar um cacho de quê? De uva, né? Ou você vai encontrar um cacho de melancia? Videira
uva. Aí ele está sugando e vai produzir o ramo, a uva, um cacho de uva. Agora, se nós produzirmos melancia, crescendo nele, ou abóbora, ou pepino, nós sabemos que não é a vida que está na videira. O irmão Brando está agora explicando o natural, irmão, mas ele vai entrar no espiritual para você entender. Portanto, eu acho que mesmo nós chamaríamos de pentecostais, falhado em representar a coisa real que é Cristo, localizado para nós representar. O Espírito Santo é a vida, escute bem, a vida, o Espírito. Veja, nós representamos às vezes sensações, irmãos. Isso é outra coisa que acontece muito na igreja, irmão. A gente recebe uma sensação, você fica alegre ouvindo a palavra de Deus, sente coisas boas. Isso não está errado, mas isso são sensações, não é o Espírito Santo. A gente deve aprender isso. Nós representamos as sensações, e nós representamos com alegria, mas isso é bom, mas mais do que isto, há um fruto que vai com isto, que é o homem faminto buscando por este fruto do Espírito. Essa é a qualidade que está em Jesus Cristo, irmão. O que precisamos? A Escritura fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é? É aquele, é o Senhor. É o Senhor que é o meu tesouro. É o Senhor que é a minha vida. Que é o Senhor que é o Espírito Santo. Não é as coisas que vão faltar, porque Ele não vai deixar faltar em você. Muitas vezes Ele diz assim: não faltará o quê? O pão? A veste? Não, você está olhando para o lado errado. Deus está contigo. É diferente. Por isso que Ele está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Escute aqui, ó. Ele vai usar agora a questão espiritual, irmão, aonde ele vai colocar os pontos. Ele falou sobre videira. Escuta bem o que ele vai dizer. Na visão de pactos, ele vai dizer assim: irmão Brana disse: assim que a igreja, a videira foi dividida e os galhos foram enxertados. Se lembra que a Bíblia fala que nós fomos enxertados? Aí que está o problema. Escuta o que ele vai dizer. Eles enxertaram os galhos. O galho de quê? Batistas, metodistas, presbiteriano, pentecostais. Esses são galhos. Eles estão dando fruto. Estão dando fruto batista, metodistas, pentecostais, presbiterianos. Sementes denominacionais, das quais eles produzem os seus frutos. Você percebeu aqui o que está falando? Mas se a videira alguma vez produzir outro ramo de si mesmo, e esse ramo será exatamente como a própria videira, será o mesmo tipo de ramo que foi produzido no Pentecoste, irmão. Vou explicar isso melhor para você. Eu digo que eu sou batista, eu só vou produzir batista. Você já pensou? Eu digo que sou um pentecostal, eu só produzo pentecostais. Quantas igrejas, né, que são pentecostais? Só produz aquilo. É aquele modelo. Eles acompanham aquilo. Isso é interessante. Se eu digo que sou da mensagem, olha só o que acontece. Eles produzem montes aí, existem várias divisões da mensagem. Eles estão produzindo só daquele modelo. Porque você não pode dizer que é isso. Você tem que dizer: eu sou de Cristo. Porque o Espírito Santo que habitou em Cristo tem que habitar em você, para você produzir o caráter de Deus. E as pessoas são enganadas com isso, irmão. Esse é o problema. E o mensageiro explica assim, dentro da mensagem, ponto por ponto, e parece que as pessoas não enxergam isso. Elas preferem dizer assim: eu gosto daquele pastor, eu gosto daquele outro, eu gosto disso. O que Paulo falou sobre isso? Meninos, não é o homem. A
obra nunca foi de homem, nem Jesus. A obra é de Deus. Não consegue ver Deus naquele homem. Esse é o problema. Que igreja? Quando a igreja conseguir ver que a obra de Deus e o instrumento, o vaso está sendo usado, é uma coisa diferente. Mas quando não conseguir ver ainda, ficam trancados em homens, são meninos. Isso é tristeza, irmão. Não cresceram, não entenderam nada. Olha só o que ele vai dizer aqui. Eles falam aqui. Este ramo será exatamente como a própria videira. Será o mesmo tipo de ramo que foi produzido pelos pentecostais. Eles falam em línguas e profetizaram. E terá o poder dos sinais de Jesus Cristo ressuscitando. Por quê? A natureza própria da videira. Veja, ele não foi enxertado na videira. Ele nasceu na videira. Irmão, ser enxertado é um problema. Você tem que nascer no reino de Deus. Você começa a entender? Existem muitas denominações, muitas igrejas. Eu sou daquela igreja. Olha só, por isso que o irmão Bruno fala assim: nomes blasfêmios. Você dizer que pertence àquela igreja é como dizer assim, ó, foi afivelado naquela igreja, nunca mais vai sair, porque não entendeu a mensagem, estão cegos. Você não acredita que o irmão Brana prega isso? Olhe, ele vai continuar dizendo: na videira ele nasceu, na videira ele não sabe sobre aquela vida original, eles não sabem o fruto original, eles não podem saber, porque não nasceram dela. Então eles não sabem o que é isso. Já pensasse, você viver 50, 60 anos dentro de uma igreja e nunca soube o que é isso, porque nunca nasceu de novo. Porque se você soubesse o que é isso, nascer de novo, você abandonaria tudo para nascer de novo. Porque não nasceram dela. Mas se eles nasceram dela, aquela mesma vida que está no tronco original, Jesus, teria vindo através deles e se manifestar através dele. João, de novo, irmão Bruno fala 14:12. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Irmão, nas mensagens do irmão Brana, o irmão Brana fala isso direto. Todas essas mensagens, eu acho que ele está tocando nisso, em João 14:12. O que está faltando conosco? Necessário é nascer de novo, irmão. Ter o Espírito de Deus. Olha aqui, ele vai usar isso aqui também. Ele vai dizer assim, identificação. Ele fala assim, irmão Brana disse: quando ele viu a sua criação havia caído, Deus viu. Agora, o seu próprio caráter de amor moldou-se na pessoa, na pessoa de Cristo. O próprio caráter de amor de Deus projetou o homem Cristo. Como Paulo fala, daí a gente leu aqui em Filipenses. O próprio caráter de Deus produziu o Cristo. Por que produziu o Cristo, o homem Jesus? Porque precisava ser um redentor parente. Se lembra? Irmão Brana fala sobre um redentor parente. Precisava, como o homem caiu, precisava de outro homem. Só que esse homem não poderia ter pecado nenhum. Por isso que veio através de uma virgem. Você entende isso, né? Isso aí foi muito falado. Veio através. E esse homem agora ele está ali para fazer um sacrifício. Por isso que Deus pode entrar nesse homem, porque ele não tem pecado. Ele pode entrar com toda a plenitude nesse homem. Toda a plenitude foi botada em Cristo. Ele pode entrar ali para sentir. Olha só, Deus está sentindo isso, irmão. As nossas aflições, as nossas fraquezas, as nossas dores. Você nunca vai poder chegar lá no céu e dizer assim: ó, Deus, você não sentiu nada disso. Ele estava em Cristo Jesus. E todas as aflições, todos os pecados nos foram colocados sobre quem? Em Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam. Poxa.
Então isso nos mostra uma coisa que você vai dizer, irmão Arantes, então 99% da mensagem está enganado com o sistema unicista? O que é que você acha? Já pensou que tristeza isso é? Como é que o unicista vai ler isso aqui, ó? Olha só, como é que se eu fosse um unicista e cresse que Jesus é Deus, e o irmão Brana fala assim, ó, você que já leu, você já vai ler isso aí claramente, ele vai dizer assim, ó, Jesus não pode ser o seu pai. Ele sempre falou isso. Jesus não pode ser o seu pai. Então, se o pai está aqui, vai ser o pai aqui? Não dá. Daí o irmão Branham fala assim, ó, a única diferença, ele fala assim, a única diferença de Jesus e Deus é a única diferença. Deus não foi criado, Jesus foi criado. Você percebeu isso? Isso é importantíssimo. Olha só. É isso que daí vai ficar difícil para eles dizer isso para nós, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, eles gostam de usar essa forma. Tá vendo aí, ó? É Deus, mas nós também. Sabia? O que eles falam aí de nós aí fora? Eu já vou dizer para você, porque vai chegar um dia em vocês e eu quero que vocês estejam protegidos sobre isso. Ele diz que a gente é dualista, que a gente crê em dois deuses, né? Olha só, vamos ver se a gente crê em dois deuses. Vamos considerar que somos dualistas, né? Dualista é assim, ó. Aqui está Deus, aqui está o Filho, que é Deus. Isso é dualista. Mas aqui, ó, esse Filho também é Deus. Nós não cremos desse jeito. Nós cremos que aqui está Deus, o Pai, o existente de si mesmo. Aqui está o Filho, que Deus habitou aqui, ó. Como fosse, aqui onde que o Filho está, é a casa. E Deus, o Espírito Santo, habitou aqui dentro. E tornou-lhe isso. Como é que é isso, irmão? Se lembra que o irmão Bruno ensina isso aqui para nós? Ó? Você sempre aprendeu isso? Assim, ó. Como é que é uma casa? Corpo, espírito e alma. Essa é a casa. Jesus Cristo era essa casa. Ele tinha corpo, espírito e alma. Mas o que acontecia aqui? O próprio Deus entrou aqui também, ó, e habitou em Cristo Jesus. Essa mesma coisa pode acontecer com você também. Você também é uma casa. E aonde que Deus habita? Na sua alma também. Ele habita aqui. A mesma obra que Cristo vai fazer, quando Deus habita também aqui em você, também você vai fazer. Você entendeu? O que é isso que o irmão Brão usa? Não é dualista. Daí o irmão Brão fala assim, que Jesus era um ser dual. No mesmo tempo, ele era Jesus, e no mesmo tempo, ele era Deus, que Deus estava habitando nele. Dual é diferente de dualista. É isso que o irmão Brana sempre ensinou. Vamos ver se eu consigo achar essa parte que ele fala aqui. Vou ler essa parte aqui, mas não é essa. A estatura de um homem perfeito. É isto que devemos fazer: refletir o Filho de Deus. E agora devemos fazer a sua obra. Ele diz: aquele que crê em mim,
em João 14:12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também fará. Você está começando a refletir as obras de Cristo, mas muitos de nós tentamos fazer a obra de Cristo antes que o reflexo de Cristo esteja em nós. Esse é outro problema que acontece com muitos homens de Deus, irmã e mulher de Deus. Vou explicar isso aqui, ó, irmão, porque isso aqui é outro assunto que eu queria explicar em outro momento, mas vou explicar agora. Olha aqui, ó. Deus usa nós, sempre usou o homem. O homem está aqui. O homem, Deus traz a palavra de Deus e ele começa a compreender a vontade de Deus. O que ele quer fazer? Ele começa a achar que Deus está com ele. Claro que Deus está com ele, porque ele vai mostrar a palavra. Ele começa a achar que ele pode fazer a obra antes do que Deus permita. Daí não funciona, irmão. Isso é um cuidado nosso na nossa vida. A gente sempre tem que esperar Deus para ver o que. Por isso que você deve orar. Você vai fazer alguma coisa, você deve orar. Senhor, essa é a tua vontade, mostra o teu caminho, porque eu quero sempre fazer a tua vontade. É isso que deve ter no nosso coração. Vou dar um exemplo para você. Davi, no coração dele, ele queria trazer a arca de volta, não queria? Veio uma inspiração. Sabe onde que veio? Vem em Davi a inspiração. E ele, meu Deus, não, eu aqui com esse reinado, aqui, essa coisa maravilhosa, tudo aqui é bom, mas a arca está lá, vou ter que trazer essa arca. Mas só que a inspiração estava errada, ela tinha que passar pelo profeta. Passou pelo Davi. Davi foi lá, trouxe a arca sobre lombos de cavalos, lombos dos bois, né? O que aconteceu? Morreu até uma pessoa que ele amava. Por quê? Não era o padrão, não era a vontade. Deus ia trazer, mas não era daquele jeito. Tinha um caminho, tinha que ser pelos levitas, tinha que ser pelos homens de Deus, que era pelos ombros. Você percebeu? Davi é um homem de Deus, mas ele agiu apressadamente, não consultou quem devia consultar. Você começa a entender isso? Moisés, olha só, Moisés também. Eu vou colocar só o homem de Deus para você pensar que não acontece com o homem de Deus, né? Acontece com o homem de Deus. Moisés, na fúria, ele bate 2 vezes na pedra. Não era para bater na pedra. Deus falou, fale com a pedra. E ele chega e bate 2 vezes. Cristo já tinha sido ferido. E ele vai lá 2 vezes. Por quê? Vou falar isso para você, hein? Moisés, ele estava gostando daquilo. O que ele estava gostando? Do poder. Sabia? Deus teve que tirar ele de cena. Você começa a entender? Ele começou, o povo começou ao redor dele. E ele sentiu-se, pá! Você está vendo? Agora você entende, mas é um homem de Deus. Ele não pôde entrar na terra prometida. E Deus falou que ele estaria lá. Mas pela sua ação, não produziu isso. Paulo, a mesma coisa. Ele perseguiu, ele bateu, ele botou gente na prisão. Filhos de Deus. O cristianismo ali. Depois ele entendeu que estava errado. A coluna veio, trabalhou com ele, fez isso. Mas depois ele pagou o preço da plantação dele. Você entende? Olha a plantação que ele fez. Ele perseguia, agora é perseguido. Ele fez um monte de coisa errada, agora veio sobre ele. Ele estava sendo purgado, irmão, purificado. Por isso que Deus falou para ele assim, ó, Paulo, a minha graça te basta. Eu tive graça contigo, você estaria perdido. Você começa a entender? Então esses pontos, eu só mostrei para você que estava relacionado a um monte de homem de Deus. Mas todos nós, irmãos, eu quero ser sincero com você, todos nós, o que nós planta, nós também temos o dever de colher. Então, nós temos que ter sabedoria nessa condição, porque o irmão Branham ensina isso.
Nós somos filhos de Deus, que o caráter, que o Espírito Santo, que a unção de Deus possa estar em nossas vidas. A coisa que nós mais devemos ter é dizer: Senhor, que esse Espírito habite totalmente em mim e que morra o arantes completamente. É isso que nós devemos falar em nossas vidas. Vou ver se eu consigo pegar mais um. Queria achar. Vamos ver aqui. Tempo de colheita. Ele vai dizer assim: Jesus disse: para que ele seja um, Pai, como eu, como tu e eu somos um. Ó, Jesus está dizendo: Pai, para que ele seja um, Pai, como tu e eu somos um. Não para algum homem estar sobre algo. Isso nunca vai funcionar. Uma denominação quer assumir o controle da outra. Um homem sobre o outro. Você está pegando aqui, irmão? Irmão, quando eu venho ao culto porque é por aquele homem, pode ser até por esse homem aqui, ó. Se ele estivesse vivo hoje, estivesse pregando aqui, e você viesse por esse homem, você tem que vir por Deus, por Cristo. Se você vem por esse homem, é o que o irmão Brana é muito claro em dizer para nós. O que você acha? Moisés abrindo o mar vermelho, vai vindo o maná, as cordenis, trazendo água. O que esse homem parecia para aquele povo? Um Deus. O que você acha, o irmão Brana, o que também estava se parecendo para o povo? Um Deus. Mas não, ele não pode ser um Deus, porque se ele for um Deus, o que ele é? Isso. Você pegou aqui? Olha só o que ele vai dizer: mas para que você seja um com Deus, com Cristo, Deus era um. E isto que é a oração, é que Ele era a palavra. Jesus orou para que pudesse ser a palavra, refletindo. Essa é a sua oração para ser respondida. Veja como Satanás, a escrutística na mente carnal, ele entra na mente carnal. Mas essa não era a oração de Jesus, de forma alguma, para que todos nós pudéssemos nos reunir e todos ter um certo credo, assim por diante. Toda vez que ele faz isso, ele se afasta cada vez mais de Deus. Eles creem que sejamos como um com Deus, e Deus é a palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser aquele com Deus. Vamos ver se a gente consegue entender isso, irmão. Se lembra de Lutero? Lutero recebeu uma inspiração: o justo viverá pela fé. Aquilo ali foi o suficiente para tirar muita gente do sistema religioso que estava na Igreja Católica. Deus usou esse princípio para ver se eles conseguiam ver Deus, não um sistema. E eles começam: sai. E isso é assim hoje, irmão. Deus tem uma mensagem que é um alarido, e o irmão Branco está vendo assim, ó: sai dela, povo meu. Sai dela do sistema. Essas igrejas, você vai ficar afivelado. Agora, pensa bem o que eu vou falar para você, irmão. As igrejas lá de fora enganam vocês? Não enganam, né? Seja sincero, engana vocês? Não enganam, né? A maioria é tudo trinitariana. O problema é que a Bíblia fala assim, ó: se fosse possível, enganaria quem? Até os eleitos. Então é uma coisa muito parecida que está agora dentro do corpo da mensagem, irmão. Você percebeu? O que eles pedem? O que eles idolatram? Idolatram quem? Aqui está, irmão. Eles idolatram esse homem, como Moisés foi idolatrado.
A adoração é a coluna de fogo. É o que Paulo entendeu daquele momento que ele caiu, que era Saulo. Como? Foi uma coluna de fogo. Nossos pais andaram no deserto e essa coluna guiou eles. Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você já pensou? Ali não saiu uma voz assim, ó, você está perseguindo a igreja de Cristo. Não, não, não. Eu sou Jesus, a quem tu persegue, Paulo. Você entendeu? Não é assim, ó. Eu sou o irmão Brana, a quem vocês perseguem. Não, não é isso. Ali é um homem. Você está entendendo o que está acontecendo hoje, irmão? Por isso que arrebatamento é uma coisa muito fina. Se você não compreender o princípio, como é que vai entender o arrebatamento? Temos que entender o princípio, o começo de toda essa estrutura para você entender. Daí você sabe quem é o teu Senhor. Você sabe que foi tudo o plano de Deus para te salvar. Ele sabe todas essas coisas é para o benefício de você ir para o arrebatamento. Vamos deixar um pouquinho para o outro culto, né? Mas guarde o que eu estou falando para você, irmão. Vou ler só isso aqui, daí o irmão José Galo pode vir. É assim, ó, a mensagem do irmão Brano, ele vai dizer: Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se tornou tão cheio de Deus até que ele é Deus. Eram um. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A própria expressão, a obra de um homem declara o seu caráter. Salve a alma, até que ele deu a sua própria vida. A obra de Deus, o caráter de Deus foi declarado em Cristo Jesus. Por isso que Mombrana fala assim, ó, aquela mulher falou assim, ó, não, Cristo não pode ser divino. Você lembra que quando aquela mulher fala assim, Cristo não pode ser divino, porque Cristo chorou. Cristo era divino, porque Deus habitou em Cristo Jesus. Você entendeu? Amém?
ser.